Ela relatava ter testemunhado fenômenos aéreos inexplicáveis com seus próprios olhos, como o voo de esferas luminosas durante expedições às montanhas de Pamir e Shibini. E essas observações pessoais, somadas à sua rigorosa formação científica e militar, a convenceram de que estava diante de fenômeno de uma inteligência superior. Esse fascínio que ela tinha pelo cosmos e essa pergunta se outras formas de vida existem por aí, talvez algumas tão antigas quanto a própria humanidade ou mais, ela coloca isso, né, no livro. Não é simplesmente um livro de ufologia, ela vai além com outras questões mais filosóficas, talvez. A União Soviética ela foi um país marcado por segredos e informações controladas, né? Mas foi se abrindo de uma maneira mais inesperada para um dos temas mais intrigantes e controversos da ufologia. Esse fenômeno ficou conhecido como UFO Glasnost. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ordenou um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz russos, frio, camaradas, ufologia e muito mais. Меня зовут Vinícius Martins, Novi Majet Nazivat. Menhavina. Muito bem. E lá de Vodka Ticabal, Gustavo Cornaccioni, o urso polar russo de Jabuticabal. Como estás? Rapaz, se eu sou um urso polar russo em Jabuticabal, eu tô lascado, velho. Morre, né? Nossa, Acho que morre. Estou bem, estou tentando me manter longe de janelas. De repente não cair acidentalmente. É uma boa ideia. E lá, esse é seu momento de brilhar, hein, cara? Olha. Chegou o momento, esse é seu momento de brilhar. Eduardo vai falar russo. É lá de Tauba Trotsky. Uia. E Eduardo Oliveira, o nosso espião russo de Taubaté. Como estás? Privet Tavares Vinícius. Как вы? Aí, é o tá que vendo? eu lembro. O que ele falou? Ele falou assim: o açaí tá em promoção ali embaixo. É isso. Vamos jogar aqui. Mais um dia. Seria muito louco se fosse isso mesmo. Como é que você fala o açaí tá em promoção ali embaixo? Puta, cara. O Google Aqui, Tradutor vai me ajudar. Ó, Yeshua Adin Dinvrário. É mais um dia no paraíso. Bom, meus caros, um episódio russo para os camaradas que gostam de falar russo. Vamos falar um pouco sobre uma obra russa aqui em nosso podcast. Já falamos de obra chinesa, muito de obra americana, de outras obras de outros países e sempre gostamos de trazer o conhecimento da ufologia mundial, que não é muito falado aqui no nosso país, ainda mais ufologia russa, né? Ufologia soviética. Tá bom? Então vai ser um papinho daquele jeitinho que a gente gosta. Primeiro episódio efetivamente gravado no ano de 2026, que já está começando daquele jeito. No dia da gravação desse episódio, lançamento do documentário da Globo sobre o ET de Varginha. O Mistério de Varginha. O Mistério de Varginha, documentário de Paulo Gonçalves, jornalista aqui da região de Campinas, da IPTV Campinas, que pegou a responsabilidade, viu ali que faltava um documentário com um pouco mais de peso do Brasil, porque Moment of Contact não é brasileiro, podemos dizer dessa maneira,
né? Feito por James Fox, então não é brasileiro, apesar do apoio do Marcão, né, e de outras pessoas, mas não é um documentário brasileiro. Então foi lá Paulo Gonçalves da IPTV Campinas e desenvolveu, né, foi fazer também esse documentário para comemorar os 30 anos do caso Varginha. E no dia da gravação, lançamento desse documentário, se você não viu, já está no Globoplay, né? Provavelmente quando você ouvir, já vai ter passado na TV, vão ser 3 dias, né, de transmissão, vão passar depois do Alto da Compadecida, que, diga-se de passagem, é horrível. É o Alto da Compadecida 2, é ruim demais. Bom. Não, é o 2, gente, é o 2. O primeiro realmente é Ariano Suassuna, né? Depois... Não, o primeiro Alto da Compadecida é um dos melhores filmes do mundo. Sim. É um dos melhores filmes do mundo. Sim, e o segundo foi uma ofensa à primeira obra. Então, assim, eu espero que o filme não espante as pessoas de querer assistir o documentário. Mas eu acho que não, porque o horário parece que tá até bem compatível. Mas, né, quando você ouvir, provavelmente já vai ter passado. Então, deixa no comentário, né, aqui do Spotify, do YouTube, se você assistiu o documentário e gostou. E já aproveitando para fazer o convite para você, comenta aqui no nosso Spotify, comenta no YouTube, curte, compartilha, se inscreva no nosso YouTube. A gente sempre fala isso e vamos sempre repetir para vocês, tá? Ajude a gente. Você não consegue apoiar dentro, né, do Apoia-se, né, com uma questão financeira, apoia ali. Teve gente que até comentou, pô, eu não consigo apoiar de forma financeira, mas apoia ali com um joinha, com um curtir, com um comentar. Isso já ajuda pra caramba, tá? Principalmente no YouTube, tá? Então apoia a gente ali, né, dando um joinha, comentando, nem que sejam só, ô galera, valeu, obrigado pelo episódio, só isso, pô, valeu. Tá ótimo, já tá ajudando pra caramba. E compartilha, né? Às vezes você pode estar compartilhando conhecimento com uma pessoa que não sabe, que gosta do assunto. E essa fica aí nosso pedido pra vocês. Uma outra coisa também que eu quero pedir pra vocês, que nós paramos de falar isso, mas eu quero reforçar: estrelinha no Spotify, tá, gente? Estrelinha no Spotify também, além de curtir, compartilhar no YouTube e tal, no Spotify, estrelinha no Spotify. Nós temos muitos ouvintes no Spotify, mas poucas estrelinhas dadas no Spotify, tá, galera? E isso ajuda o Spotify a indicar o nosso podcast para mais pessoas. E esse ano tá recheado de coisa, nós queremos aparecer cada vez mais pro público geral aí, meus caros. E para finalizar, ruído oficial, né, meus caros? Cada vez mais na mão do povo, na boca do povo. Meu caro Gustavo Cornacchione, como adquirir ruído oficial? Você pode adquirir ruído oficial na Amazon, basta procurar aqui na descrição do episódio, descrição do vídeo, no nosso Instagram ou na própria Amazon, digitar ruído oficial, ou no site da Edições Cosmos, ediçõescosmos.com.br. Muito bem. Vamos então a um episódio diferente, já adiantando para vocês. É um episódio que provavelmente ele terá 2 partes, tá? Será um episódio de 2 partes, então já avisando vocês, porque é muito conteúdo. Nós vamos falar de um livro, nós vamos trazer um livro, então tem bastante gente que gosta desse conteúdo, da gente trazer um livro de outro país que não tem em português, e a gente acaba tendo acesso a esse tipo de conteúdo, trazer esse conhecimento para vocês, algo mais curioso, tá? Então é um livro soviético, né, da época, né, da Rússia soviética. Será um episódio em 2 partes. Se a gente conseguir uma outra coisa aí que estamos vendo da possibilidade, talvez primeira parte agora, talvez segunda parte no final do mês. Se não, né, se não der certo, aí depois a gente conta pra vocês se deu certo ou não. Se não, vai ser já na próxima semana, beleza? Vamos então à primeira parte do nosso episódio sobre a ufologia secreta da União Soviética, de Marina Popovich. Então, pra gente começar esse papo, meus caros, vamos falar dessa escritora, para vocês entenderem como que a gente chega nesse assunto, né? Porque uma coisa que a gente gosta muito de contextualizar para vocês é como que, eu acho que eu não preciso nem explicar para vocês quem foi que chegou nesse assunto, né? Nosso caro Gustavo Cornacchione escarafunchou mais um pouco os documentos da internet e chegou
até esse conteúdo. Então, trazer para vocês quem é a pessoa, de quem nós estamos falando e essa obra dela, né? Falar um pouquinho das pessoas para vocês entenderem. Eu acho que a única personalidade que a gente falou da pessoa, depois falou de uma obra, depois falou de outra obra e gastamos bastante tempo ali falando dela, tal, com mais atenção, foi Jacques Vallée. Teve o John Keel também. John Keel também, só que o John Keel a gente não chegou a esmiuçar um livro dele, por exemplo. A gente falou das obras, né? Mas não chegou a pegar que nem Passaporte para Amazônia e o Messenger of Deception, que a gente meio que esmiuçou legal, trazendo ali as teorias, ponto a ponto, né, tópicos que o livro traz. O John Keel a gente foi na ideia, depois a gente colocou mais conteúdo sobre o que ele falava e a gente complementou ainda com o Mothman, né? Uhum. Não entramos tanto na obra dele. E vários outros. A gente falou das teorias do John Keel, assim, não focamos num livro em específico. Né? Isso, a gente já foi mais abrangente com ele. Né? O único que a gente foi mais ali específico na obra foi o Vallée. Só que existem vários outros ufólogos e escritores muito importantes que nós vamos, né, sempre que pudermos, nós vamos trazer aqui para vocês, porque são pessoas interessantes para a gente conhecer e saber que a ufologia ela é muito maior no mundo inteiro e não só aqui no nosso país, né? Não só nos Estados Unidos, né? Às vezes parece que a ufologia só acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, né? Acontece no mundo inteiro e é essa a nossa intenção. Então, falando um pouquinho para vocês de Marina Popovic, né? Um nome muito conhecido para o pessoal da década de 90, né? Com certeza vocês já ouviram falar desse sobrenome. Não era de uma russa, mas, né? Quem sabe ele é a descendência de Silvia Popovic nas tardes da Bandeirantes, com seus casos familiares. Inesquecível isso aí. Mas vamos lá, Marina Popovic foi uma figura extraordinária, cuja vida e carreira desafiaram as convenções e trouxeram para o centro da ufologia soviética. Nascida em 1931, na União Soviética, Marina era uma mulher de feitos notáveis, uma verdadeira pioneira em sua área. Fazendo aqui um parênteses já para vocês, eu sei que eu vou falar uma coisa óbvia. Muita gente vai falar, nossa, Vini, tem que avisar? Tem, gente. Porque, às vezes, o conhecimento, e para quem tá ouvindo, a gente não pode garantir que todo mundo que está ouvindo sabe das informações. Então, se você é um jovem mancebo que está começando na escola e está escutando esse podcast junto com seu papai e sua mamãe, União Soviética é a mesma coisa que a Rússia, tá bom? Errou! Não é, não. Ah lá, tá vendo? O russo falou, agora você explica. Bom, porra, tem que explicar a União Soviética. Tá vendo? Eu falei besteira, pra você ver como que eu não estava falando besteira, que nem todo mundo sabe direito como que é. Cacete, mano. Fala, então, faz um resumo aí. O negócio é o seguinte, a União Soviética foi... Como é que eu explico isso, então, para o jovem mancebo que está ouvindo com o papai e a mamãe que não sabe o que é a União Soviética? Pô, você não sabe o que é a União Soviética, você tem... Cara, meu filho de 7 anos tem noção do que foi a União Soviética, assim... Ah, mas ele é teu filho, né, mano? Vamos começar por aí. Imaginamos assim, que toda o nível da audiência do Contato Podcast sabe o que é União Soviética, mas você que sabe estar ouvindo, considere que há pessoas que não sabem, e nós vamos explicar rapidamente. Pergunta pro meu filho, onde está a União Soviética? Ele põe a mão no peito. Não, mentira. Assim, pensa no seguinte, houve uma doutrina, se foi comunista, se foi socialista, dane-se. O debate não é esse. A questão é que houve durante a Guerra Fria, especialmente, antes já, mas especialmente durante a Guerra Fria, isso foi mais importante, porque foi quem rivalizou com o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, mas era um bloco liderado pela Rússia. É por isso que não é tão correto falar que Rússia e União Soviética eram a mesma coisa. A Rússia ainda era separada dentro da União Soviética, embora fosse o Kremlin, né, o governo russo, que mandasse na porra toda. Então você tinha, por exemplo, a Alemanha, que era dividida, não era a Alemanha realmente que nós conhecemos hoje, assim como não era a Alemanha que existia antes. Todos esses estados que existiam ali dentro, eles eram unificados, por isso união, no guarda-chuva ali de um mesmo governo central, sobre a mesma ideologia, com os mesmos políticos mandando em Moscou, tá? Mas, então, embora houvesse ainda
um pouquinho de autonomia em nível local, no sentido de decidir como algumas coisas vão ser feitas no sentido operacional, o direcionamento daquilo vinha de Moscou. Era a Rússia que mandava, sim, mas eram estados diferentes. Então, qual é a justificativa agora, por exemplo, para que a Rússia tenha invadido a Ucrânia agora, né, 4 anos atrás? Uma das justificativas é de que a Ucrânia não existia antes da União Soviética. Era uma parte da Rússia e aí foi uma região administrativa criada dentro da União Soviética para que o governo fosse mais viável. E aí depois que a União Soviética acabou, ali em 90, 91, depois que isso acabou, a Ucrânia se tornou independente. E justamente no começo dos anos 90, esses países se tornaram independentes da União Soviética e cada um seguiu o seu rumo, alguns deles com mais influência da Rússia, outros com menos. Essa perspectiva de fim da União Soviética é importante porque é justamente dessa época que nós temos a edição desse livro. Foi justamente quando a União Soviética acabou que muitos dos segredos que foram guardados por décadas por aquele governo começaram a aparecer. Muita coisa ainda não apareceu, mas muitos começaram a aparecer ali com o fim da União Soviética, especialmente. Os soviéticos eram todos malvadões. Cara, os Estados Unidos também guardaram segredos por muito tempo. O MKUltra foi segredo por muito tempo. Não é uma questão de quem é bonzinho, quem é vilão. A gente está só contextualizando basicamente aqui. Um exemplo simples. O Yuri Gagarin, ele não ficou dentro da nave até o final do voo da Vostok 1. E isso foi mantido em segredo por décadas, porque os soviéticos acreditavam que a comunidade internacional não ia aceitar aquilo como sendo o primeiro voo espacial completo, porque o tripulante não ficou dentro do veículo até o final. Ele, com medo ali de alguma falha e tal, ele ejetou e aterrissou de paraquedas. Tanto que não existem imagens mostrando o Gagarin saindo da Vostok. Só depois, ele foi recuperado ali, ele foi encontrado por moradores locais ali, acho que lavradores, enfim. Depois os militares foram lá, o resgataram, o levaram até onde a Vostok tinha pousado e fizeram filmagens dele lá perto da nave. Mas o Gagarin caiu num lugar, a nave caiu em outro, mais ou menos perto ali, mas eles não ficaram, o Gagarin não ficou dentro da Vostok até ela chegar no chão. E a União Soviética ocultou isso por receio da comunidade internacional não aceitar. Então, sabe, são coisas assim, experiências com algumas ao estilo do MKUltra, experiências com animais, alguns aspectos ali do voo da Laika, por exemplo, também foram mantidos em segredo, mas enfim, e aqui alguns dos tópicos que a gente vai trazer hoje aqui, que estão nesse livro, também foram mantidos em segredo até o fim da União Soviética, por isso a edição que nós temos de depois do fim desse bloco. Tá vendo? É por isso que eu falo, todo mundo sabe porra nenhuma, aí ó. É isso que eu tô falando, tá vendo? Tenho certeza que teve gente falando assim, puta, calma, não precisa me explicar que é a União Soviética. Mas quanta coisa você aprendeu nesse trecho? Exatamente. Cara, eu sou humilde pra falar. Pra mim, eu acabei de aprender uma porrada de coisa aí, ó. Não sabia que era tão detalhado dessa maneira. Tá aí, tá explicado, tá bom? Então, só pra vocês entenderem, e eu acho que esse contexto já dá uma grande importância até pela forma, né, pra vocês já entenderem mais ou menos do pega desse livro, né? A importância desse livro e da Marina Popovich, né? E como que ela vê. Então, voltando à história de Marina Popovich, ela ascendeu a sua patente de coronel da Força Aérea Soviética, olha aí, tá? Um posto raro e de grande prestígio para uma mulher em sua época, obviamente, né? Porque uma mulher aí, década de 50, né? Nascida em 1931, acredito que ali, década de 50 no máximo, né? 50, 60 talvez. Ela já ascender ali como uma coronel da Força Aérea Soviética é uma mulher. Não apenas coronel, velho, ela era piloto de teste. É uma mulher, isso é realmente muito importante, Sua experiência em voo era vasta, acumulando mais de 50 mil horas. Grande parte delas no comando de aeronaves de teste, desde caças a jato até máquinas gigantescas como o Antaeus. Meu caro Eduardo Oliveira, por favor. O Antaeus é o Antonov 22, que é uma aeronave de transporte, né, de carga, acho que é uma versão para transporte de tropas também, mas não é um caça, tá? Pensa nele aí como se fosse um avião de carga? É um avião de carga.
tá? O Miriam é ele? Não é ele, mas ele tá mais pro Maria do que pra um caça, pra um MiG, por exemplo. A Marina Popovich, apesar do nome Marina, ela foi uma aviadora extremamente importante. Ela foi... não era tão fácil para mulheres entrarem no serviço militar na época, né? E ela já tinha notas excelentes, tinha menções excelentes de professores e tal. Acho que de secretários locais ali do Partido Comunista também, porque isso contava muito para a época. Dizem até que foi um dos motivos pelos quais o Gagarin foi escolhido para o voo da Vostok 1, mas ela tinha essa reputação de ser muito inteligente, ter um interesse muito grande por aviação, e quando ela tinha, acho que 16 anos, ela mentiu a idade numa carta para um oficial lá que era responsável por autorizar o ingresso das mulheres. Ela disse que ela tinha 22 anos, para já poder ingressar no serviço militar. E ela entrou ainda com uma idade legal e foi muito competitiva já na academia. Não precisa falar nada, né? Não, você não precisa falar nada. Eu entendi. Enfim, ela bateu, acho que mais de 100 recordes de aviação ao longo da carreira, inclusive alguns no Antonov 22. Justamente não é uma aeronave que é feita para performance, né, como um caça e tal, mas ela ainda conseguia levá-lo ali aos limites ali. Mas ela foi talvez mais extraordinária no comando do MiG-21, que era um avião supersônico, e ela foi a primeira mulher soviética, a terceira mulher do geral, a quebrar a barreira do som, justamente com o MiG-21. Cara, isso é da hora demais, né? Parando pra pensar na época, né? Pô, é marco atrás de marco, né? Cara, até hoje você vai encontrar, assim, por exemplo, quando tem esses marcos, por exemplo, primeira mulher a realizar tal façanha ou fazer tal tarefa, até hoje até aparece matéria em TV ou em jornal sobre isso. Assim, por um lado é ótimo, é excelente que as mulheres estejam conquistando mais espaço, por um outro lado é triste, né, que isso ainda seja motivo de notícia, mas se hoje ainda acontece isso, né, na década de 60, você ter uma mulher que era coronel em aviões de teste, é demais, né? Sim, demais. Demais mesmo. E aí, essa mesma experiência dela com os céus que acabou levando ela, de uma forma meio que inesperada, ao mundo da ufologia. Ela relatava ter testemunhado fenômenos aéreos inexplicáveis com seus próprios olhos, como o voo de esferas luminosas durante expedições às montanhas de Pamir e Shibini. E essas observações pessoais, somadas à sua rigorosa formação científica e militar, a convenceram de que estava diante de fenômeno de uma inteligência superior, que operavam sob algum princípio e uma razão. Um momento decisivo em sua jornada ufológica foi a participação em uma expedição de pesquisa sobre o Yeti, né, o Homem das Neves, lá na Rússia, né, que é uma lenda muito forte lá. Né, do mesmo jeito que tem o Pé Grande nos Estados Unidos, você tem o Yeti na Rússia, né, como o homem peludo. Aqui nós temos o Guto. Temos o Pé Grande nos Estados Unidos, o Yeti na Rússia e eu aqui. Exatamente. O Yeti seria um Pé Grande albino? Fica o questionamento. Eu acho que não. Mas olha só, é aquela piadinha do urso pardo albino, que toda vez que um pesquisador encontra ele recebe um tiro de dardo tranquilizante, ele acorda no Polo Norte. Polo Norte. Sabe? É tipo isso, porque olha só, o Pé Grande, lembra daquele filme tosco do Pé Grande lá, que era um cara com uma fantasia? O pelo dele é das cores da folhagem local lá. Uhum. E o Yeti é branco como a neve. Uhum. Então é sempre nessa vibe aí de camuflagem. É sempre na camuflagem. E outras criaturas estranhas também. Muitas delas, elas têm essa coisa de se camuflar. O que eu entendo que é, na verdade, o engano do observador ali, que ele tá vendo um animal realmente que se camufla, tipo, sei lá, o urutau. Sim. Sabe? Você vê um galho lá, não é um urutau, é um bicho. Mas, enfim, aí é outra história. Bom, além disso, nessa pesquisa sobre o Yeti, ela acabou presenciando uma bola de fogo, né, que iluminou um desfiladeiro
e a levou a perder suas últimas dúvidas sobre a existência dos OVNIs. Então, é uma pessoa que teve uma gama de experiências ufológicas, né? Com a Glasnost de Gorbachev, Marina Popovich emergiu como uma das vozes mais proeminentes na ufologia soviética. Ela se tornou presidente do Sakufon, o Comitê da Ásia Central, Kirguistão, para a exploração de OVNIs. Olha isso, né? Que maneiro. E membro do Presidium da Comissão para Fenômenos Extraordinários da Academia de Ciências da União Soviética. Sua posição de respeito e sua credibilidade inquestionável como piloto e militar emprestaram uma autoridade sem precedentes a um campo frequentemente estigmatizado. Cara, isso é muito louco, né? Em pleno Guerra Fria aí, né? Plena década de 60, no meio da Guerra Fria, já começa por aí, né? Tipo, a mulher, ela é a mulher da Força Aérea Russa, né? Da Força Aérea Soviética. Pensa na Top Gun mulher, ela. Isso, Top Gun mulher soviética. E ela ainda por cima bate no peito e fala, ó, esse negócio de OVNI aí, acho que é bom vocês ficarem espertos, cara. E ela fala isso sentada numa cadeira da Academia de Ciências da União Soviética. Que louco, mano. E olha só como é interessante o que a gente tá trazendo hoje. Não é um livro que é um compilado, ou então que foi um levantamento feito por alguém ali que nunca teve nenhuma experiência realmente com o fenômeno, ela teve, ou então alguém que não tinha conhecimento de causa, não tinha conhecimento técnico, não tinha estudo realmente sobre assuntos relacionados a isso. Não, ela tem. Olha o quanto ela se aprofundou em seus estudos de aviação e a experiência de aviadora que ela tinha. Fora toda a doutrina militar na qual ela foi educada, que fazem com que ela tenha um rigor muito grande ao considerar esses acontecimentos e especialmente ao falar sobre eles. Porque pensa, um militar com esse perfil para falar sobre esse assunto na época da Cortina de Ferro, sabe? Tudo bem que a versão do livro que a gente tem aqui foi publicada ali depois do fim e tal, mas a informação existia, tava ali. Tinha gente falando sobre isso. É claro que isso também não é hoje, né? Trocentos anos depois, não é segredo que isso era debatido, mas realmente isso foi estudado e essas pessoas de fato levavam isso a sério. Eu acho que isso aqui é um exemplo excelente da seriedade que existia na opinião dessas pessoas. Bom, para finalizar a história da Marina, ela não apenas coletou uma vasta quantidade de material, desde cartas de testemunhas, pilotos, marinheiros e controladores de voo, até reportagem da imprensa soviética. Mas também participou ativamente de expedições a locais de pouso de OVNIs. Olha que louco, cara. A gente nunca falou disso aqui. Nunca. E eu não tô falando só do podcast, não, tá? Eu tô falando de conteúdos que a gente fale. Deve ter. Eu não duvido que o Jackson, por exemplo, não tenha conhecimento disso aqui. Eu não duvido que o Machado, o próprio Edson Boaventura, que é uma enciclopédia, né? A galera que viu o episódio com o Edson, viu a quantidade de informação que o Edson vai puxando, né? A cabeça dele funciona como se fosse uma corda, vai puxando e a informação vai saindo. E assim, eu não duvido que esses ufólogos tenham conhecimento desses casos, né? Não duvido nem um pouco. Mas, ao mesmo tempo, não é o tipo de coisa que a gente vê com facilidade. O Guto garimpando o conteúdo, né, Guto? Você encontrou uma revista UFO, né, falando sobre isso. Então, até já que você puxou esse tema, tem uma edição da revista UFO, eu acho que é do início da década de 90. Na verdade, não é uma edição da revista, é um material extra, né? Faz parte da biblioteca UFO. Eu não vou me lembrar o nome exatamente, mas é sobre ufologia soviética. A ideia de falar sobre ufologia soviética a gente já tem há muito tempo, antes até da gente falar da ufologia chinesa. Falamos da ufologia chinesa e ficou esse tempo todo pra gente chegar nesse tema da ufologia soviética e a gente acabou optando por falar desse livro em específico, que ele não é um livro
sobre a história da ufologia soviética. Esse livro é o relato da Marina Popovich sobre como ela encontrou esse assunto na carreira militar dela dentro da União Soviética. O livro é muito legal. Aliás, a gente falou desse livro até agora e não falamos o nome. A gente tem esse hábito. A gente fez isso algumas vezes. O título do livro é UFO Glasnost. E esse próprio título já dá uma referência de tempo, de época. Por quê? Glasnost quer dizer abertura ou transparência. No início ali dos anos 80, o Mikhail Gorbachev era o secretário-geral, o líder da União Soviética, e ele começa um movimento de mais abertura política, transparência política lá, e também de reformas do Estado soviético, fase que ficou conhecida por dois nomes, né? Glasnost, que quer dizer abertura ou transparência, ou até, vamos dizer, disclosure, e perestroika, que quer dizer reforma ou reconstrução. Então, essa palavra Glasnost, ela entrou no vocabulário, eu lembro de ouvir sobre isso na escola, em aula de história, muito associada a esse período, do fim da União Soviética, que é mais ou menos por essa época já, em que a Marina Popovich ela já está nesses cargos mais altos da carreira dela, fazendo parte da Academia de Ciências e tudo mais. Então, o livro ele é lançado logo após o fim da União Soviética, quando você tem como a União Soviética tinha acabado e informações começam a vazar. Não apenas de ufologia. Segredos da União Soviética, questões como, por exemplo, o que aconteceu de verdade em Chernobyl, como é que foi aquela situação. Informações começaram a surgir a respeito dos últimos anos e de segredos da União Soviética. E esse livro se insere nesse contexto. Mas tem também, como o próprio Vinícius lembrou, essa revista, da revista UFO, essa material extra da revista UFO, que é da Biblioteca UFO, que chama Ufologia Soviética. Bom, e aí a gente, continuando, né, só para terminar aí essa questão, né, e o que eu tava dizendo é a questão de que como isso não é muito debatido aqui no nosso país, né, casos ufológicos grandes que aconteceram na União Soviética, né, então, ela fez expedição em possíveis locais de pouso, né? Isso é muito interessante. E ela continuou as suas próprias investigações, ainda usando da sua habilidade de voo, né, de ter a habilidade de pilotar avião. E aí ainda fez o voo do avião Ruslan sobre os polos em 1990, onde a própria tripulação avistou um OVNI em forma de esfera luminosa. Olha que louco. E a sua visão da ufologia ia além da mera observação. Ela acreditava que a humanidade precisava se tornar digna de um encontro com essa inteligência superior, buscando cooperação internacional para enfrentar os desafios globais e compreendendo nosso verdadeiro lugar nos cosmos. Marina Popovich dedicou grande parte da sua vida a popularizar a pesquisa ufológica, desafiando o ceticismo e a burocracia e deixando um legado de coragem e uma ponte entre o mundo militar e científico e o reino do inexplicável. Cara, como eu queria que a Marina tivesse conhecido, ou talvez conheceu, General Shoa, Dr. Irene Granke e toda essa galera dessa mesma época. Talvez conheceu, né? Talvez conheceu, né? Se ela conseguiu ainda fazer esse voo em 1990, provavelmente ela teve ali, né, um contato com um pouco depois do fim da União Soviética, né? Ela acabou podendo ter um pouco de contato com esse pessoal. Mas muito maneiro, cara, a história breve, né, da Marina. Cara, eu acho que uma característica importante de frisar dela é a questão da coragem. Primeiro, ela encarou uma hierarquia, um sistema, uma organização que era fechada para mulheres. Ela se tornou piloto de teste de aeronaves. A gente falando disso, que ela fez parte de Academia de Ciências, dá a impressão que o interesse dela por ufologia não era barrado, não encontrava obstáculos. E não, sabe? Ela estava
vivendo sob o olhar da KGB, falando de ufologia. Então, assim, tanto é que o livro dela sai depois do fim da União Soviética, né? Na fase onde as coisas estavam mais desorganizadas ali, até que a Rússia começa a se reorganizar. Então, acho que principalmente, assim, era uma mulher muito corajosa, velho. Bom, e, obviamente, né, pra gente dar a informação final, Marina Popovic falece no dia 30 de outubro, aliás, 30 de novembro de 2017. Viveu, hein? 86 anos. Mulher viveu, cara. Teve bastante coisa pra contar. E que maneiro. Olha, falar que eu gostaria de falar mais dela, viu? Entender mais a história dela, porque não é uma história, nós não estamos trazendo a história de uma mulher que teve experiências com UFOs e ficou ali vivendo, né, indo atrás de UFO. Não, a gente tá falando de uma mulher que foi importante para a história. Eu acredito que pra engenharia aeronáutica, ela é ícone, né? Então, pô, que legal, cara. Que felicidade de conhecer esse personagem. Eu não conhecia, realmente não conhecia. Esse livro dela, ele é pouco conhecido no Brasil. Ele é muito comentado fora do Brasil, tá? Mas aqui eu nunca vi em podcasts o pessoal citando. É um material inédito. Ô Eduardo, até na questão aeronáutica, astronômica, falam bastante dela ou não? Cara, talvez por nós estarmos no Ocidente. E aí, por toda a rixa que existiu entre o Ocidente, que era mais alinhado aos Estados Unidos, e a União Soviética e tal, fala-se relativamente pouco se você considerar os feitos técnicos. A não ser que seja gente, assim, muito entendida, que lê bastante e tal, aí vai conhecer mais, claro. Mas se fala menos dos soviéticos. De forma geral, assim, aí talvez por outro aspecto, também por ela ser mulher. Mas eu acho que deveria ser mais conhecido. Claro que quem conhece a história dela, né, quem é da área conhece a história dela, reconhece os feitos que ela teve na carreira. Mas não se fala tanto assim, o que é uma pena. A União Soviética, ela foi um país marcado por segredos e informações controladas, né? Mas foi se abrindo de uma maneira mais inesperada para um dos temas mais intrigantes e controversos da ufologia. Esse fenômeno ficou conhecido como UFO-Glasnost, né? E esse momento que eu citei, né? Foi um reflexo da política de abertura do Mikhail Gorbachev ali em meados dos anos 80. De repente, entre fim dos anos 80 e início dos anos 90, começaram a surgir os relatos de OVNIs daquela região, que antes eram silenciados. E agora eles começaram a preencher páginas de jornais e revistas, lá na Rússia, na Europa, chegando até os Estados Unidos e um pouco no Brasil. Esse próprio material da Biblioteca UFO pode ter certeza que tem conhecimento que vem do livro da Marina Popovic, pode ter certeza disso. E isso tudo revelou uma história muito rica e complexa de avistamentos e pesquisas que haviam sido conduzidas nas sombras por décadas. No centro dessa revelação estava uma figura notável, que era a Marina Popovic. Para Marina, essa questão OVNI não era só sobre objetos voadores, mas sobre o lugar da humanidade no cosmos. Ela via que existia uma necessidade de uma associação internacional de ufólogos para estabelecer contato com essa inteligência superior, buscando orientação para os desafios permanentes da humanidade, como o desastre ecológico. Ela, além de tudo, se preocupava com essas questões climáticas, ecologia e tudo mais. O livro UFO-Glasnost foi publicado inicialmente na Alemanha em 1991. Foi um esforço para compartilhar esse vasto material coletado através de cartas de testemunhas, reportagens da imprensa soviética, relatos de pilotos, marinheiros e controladores de voo, além de dados de comissões de OVNI na União Soviética.
era um apelo para que a gente não ignorasse os fenômenos cujas causas não eram compreendidas, pois a verdade sobre os OVNIs poderia nos guiar para um futuro melhor. A gente construiu aí 116 episódios com esse agora, de um podcast, falando basicamente de ufologia americana, Brasil, falamos da ufologia chinesa, mas é basicamente isso, né? O corpo do nosso conteúdo. Falamos de... Todo mundo aqui meio que sabe de cor nomes como Vale, Alan Hynek, Projeto Blue Book, MK Ultra. Agora você pensa que tudo isso que foi falado sobre Estados Unidos e Brasil existe talvez na mesma quantidade lá relacionada à Rússia e União Soviética. E provavelmente a quase qualquer outro país que você for ver. Então é muito interessante a gente ver que esse trabalho que ela fez no livro, né, de coletar matérias de jornal, relato de testemunha, de militar, é um trabalho que você vê vários ufólogos fazendo no mundo todo, né, cara? De pesquisadores que vão fazendo meio que coleções, assim, vão juntando informações, tentando desses mesmos tipos de fonte, né, militar, jornal, para contar uma história da ufologia naquele local. Então, esse livro dela é muito legal porque é mais uma pessoa de grande gabarito olhando com seriedade para esse assunto e que sentiu vontade, olha, eu preciso registrar isso aqui as pessoas têm que saber disso. E é um livro de referência mesmo. Se você quiser saber sobre ufologia soviética ou ufologia ali na época da Guerra Fria, é um livro muito bom. Esse fascínio que ela tinha pelo cosmos e essa pergunta se outras formas de vida existem por aí, talvez algumas tão antigas quanto a própria humanidade ou mais. Ela coloca isso, né, no livro, não é simplesmente um livro de ufologia, ela vai além com outras questões mais filosóficas, talvez. Já no século XVI, o Giordano Bruno defendia a ideia de que o universo tinha, em suas infinitas estrelas, tinha outros planetas também orbitando essas estrelas, e neles haveria outros seres racionais, que também é citado por ela no livro, assim como ela cita que no século XX o Vladimir Vernadsky, que era um cientista russo, que foi o criador da teoria da noosfera, ele questionava se a vida seria um fenômeno singular e passageiro no cosmos, ou então algo que tivesse uma ligação mais profunda com a própria existência dele. A Popovich diz que a matemática moderna nos diz que na nossa própria galáxia poderiam existir quase 1 bilhão de civilizações. Isso aqui já com certo viés ali da equação de Drake e tal, né? De algumas... da incerteza de alguns fatores ali, você pode ter números muito altos na casa dos bilhões, assim como você pode ter, sei lá, que é a nossa própria civilização. Mas essa possibilidade de que existam tantas civilizações na galáxia, para a autora, forçam essa reflexão sobre a singularidade, né, da humanidade. E quando nós nos deparamos com o inexplicável no presente, como ela se deparou, nós somos levados a revisitar o passado. Então ela usava essas experiências que ela teve e que ela leu em relatos de outros militares e aviadores civis, enfim, como o Guto explicou, isso a levava a questionar se na antiguidade também não houve contato com outras formas de consciência, digamos assim. Lendas e mitos de diversas culturas ao redor do mundo narram a vinda de deuses do céu, ou então filhos dos céus, filhos do sol, dragões voadores, carruagens de fogo, por aí vai. Esses relatos são encontrados nas antigas crônicas da China, como a gente falou nos 2 episódios sobre a ufologia chinesa, a história do imperador Huangdi, do século 26 a.C., que teria vindo do céu com os seus ajudantes para ensinar a humanidade. E ele tinha esse veículo de 3 pernas que se transformava num dragão que voava nas nuvens. Na Índia, no épico Ramayana, a gente lê sobre Rama, que em seu carro celestial Pushpaka, que era uma nave de 2 andares com várias janelas, que subia com um zumbido prolongado e brilhava como um cometa. A própria Rússia tem
registros também antigos. Em 1663, uma crônica do mosteiro de Kirilo Belozersk narra um grande ruído vindo do céu e uma grande luz de fogo que descia sobre um lago com 20 sachins, o que dá aí um pouco mais de 40 metros de comprimento, fumaça azul e 2 raios de fogo. Pescadores tentaram se aproximar, mas essa luz não permitiu. E os peixes saltavam da água para a margem como se eles fugissem daquela luz. Então, isso é um relato provavelmente feito por monges num mosteiro em 1663. Só para relembrar o pessoal. Isso poderia entrar no nosso episódio de ufologia medieval. No território soviético, né, um pouco mais além da própria Rússia, existem vestígios ainda mais antigos. Existe, por exemplo, um suposto mapa estelar de pedra pré-histórico que foi encontrado nas margens do rio White Issus, nas montanhas Kuznetsk-Altai, na Sibéria, em 1976. O mapa foi encontrado nos anos 70, ele não foi feito nos anos 70, tá? Ele é pré-histórico. Ele foi esculpido na carapaça de uma tartaruga e representa os padrões das constelações de Ursa Maior e Cassiopeia. Curiosamente, a posição das estrelas difere um pouco da posição atual. Então, as estrelas elas não estão representadas ali da mesma forma como elas estão no céu hoje, o que fez com que pesquisadores relacionassem essa representação com o céu visto da Sibéria 30 mil anos atrás. E aí 2 estrelas no mapa, especificamente, ainda não foram identificadas, talvez elas tenham desaparecido, e outra descoberta intrigante foi um observatório de 3000 a.C. na Armênia, com uma espécie de enciclopédia astronômica que foi esculpida na rocha, que inclui detalhes da superfície lunar, com crateras, uma coisa que a olho nu não era possível observar, pelo menos não no nível de detalhamento que eles tinham ali. O detalhamento que eles tinham ali só foi alcançado por Galileu séculos depois, aliás, milênios depois, né, em 1609, 1610. Então, isso é de 3000 a.C. Então, a gente está falando aí de muito tempo de diferença entre uma coisa e outra. Essa questão toda aí, lembrando que o livro dela foi lançado em 91, mas já dá pra ver um pouco, talvez, do impacto das teorias do Erich von Däniken, né? Sim, sim. Do von Däniken, do Sitchin. Porque assim, você ter esse, por exemplo, esse mapa celeste que reproduzia a posição de estrelas 30 mil anos atrás, não dá pra gente fazer o salto e dizer que ele foi feito há 30 mil anos atrás. Não sei porquê, mas alguém pode ter... Algumas das pessoas que viveram na época que fizeram isso, com algum conhecimento, podem ter, porque não sei por que razão, reproduzido o mapa do céu de muito tempo atrás. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, quando vem a teoria do Däniken, essa ideia de astronautas do passado, né? Astronautas da antiguidade, ela se populariza. E as pessoas ficam mais confortáveis para fazer essas ligações, essas interpretações. Não quer dizer necessariamente que seja isso, porque até hoje, mesmo tendo encontrado isso, oficialmente não vieram e falaram que esse mapa foi feito há 30 mil anos atrás, mas que a posição das estrelas reproduz o céu de 30 mil anos atrás. Tô certo ou tô errado, Eduardo? Não, tá certo. A datação em si não... Aliás, aqui a gente não tem informação sobre a datação, mas a datação em si não necessariamente leva para essa época. Mas a representação do que tá ali parece levar. De qualquer forma, foi algo feito pré-histórico, né? Ainda assim é impressionante. Sim, sim. E assim, ainda é claro que muita coisa que a gente tá falando aqui, que ela traz no livro, pode ser refutado eventualmente se algum arqueólogo ou mesmo astrônomo chegar à conclusão de que aquilo que tá ali, que foi interpretado como Ursa Maior e Cassiopeia, essa interpretação na verdade foi um equívoco, e aí eles estavam falando de outra coisa, talvez um padrão geográfico ali com uma espécie de um mapa local que só foi reconhecido muito tempo depois, enfim, isso poderia ser refutado, mas até o momento não foi. Então a gente tem aquela representação ali, naquela carapaça de tartaruga, parece ser a visão do céu de 30 mil anos atrás,
com 2 estrelas a mais. Porque, mas como assim o céu de 30 mil anos atrás? As estrelas na Via Láctea e em todas as galáxias, elas estão se movendo. Né? Então, o Sol ele se move ao redor da Via Láctea e demora dezenas de milhões de anos para passar por diferentes regiões da galáxia, as outras estrelas também e tal. Mas isso significa que, com o passar desses milhões de anos, e não necessariamente de milhões, mas alguns milhares de anos você já nota isso, a posição das estrelas vai mudando, né? Pensa eu dei essa analogia uma vez, talvez não tenha sido a melhor no momento, mas é fácil pra gente entender. Pensa que você tá num engarrafamento, tudo parado ali, por uma coincidência estatística que sempre acontece comigo, né? Olha aqui, a coincidência que sempre acontece, sempre quando existe algum movimento, é na fila ao lado. É sempre a fila do lado que vai andar, nunca é a sua. E aí, quando você consegue trocar de fila, é aquela fila anterior que passa a andar. Então, ou seja, com o passar do tempo, os carros que estão à sua volta vão mudar. É mais ou menos assim. Com o passar de milhares e milhões, e aí dezenas de milhões de anos, as estrelas que estão visíveis no céu, elas vão mudar. A posição delas vai mudar. O padrão das constelações, os desenhos, entre aspas, eles vão mudar. E é assim que a gente sabe. E aí, né... justamente observando as estrelas com muito cuidado, com equipamentos muito precisos que nós só viemos a ter agora no final do século XX, especialmente, a gente consegue entender qual é o movimento de várias dessas estrelas no referencial da Via Láctea. A gente sabe para onde as estrelas estão. A gente conseguiria hoje, com a astronomia que a gente tem, criar uma figura, uma imagem do céu noturno há 30 mil anos atrás? Sim. Sim. É possível você fazer o traço de volta das estrelas, assim, né? Justamente. E aí isso foi descoberto nos anos 70, não foi? Sim. Isso aí foi em 76. 76. E aí, justamente, conhecendo o movimento dessas estrelas, a gente pode saber também o passado, né? Qual foi o traçado que elas fizeram antes. Então, é assim que a gente sabe como o céu se pareceria 30 mil anos atrás. E essa foi a correlação feita com esse desenho aí encontrado na Sibéria. Então, e aí aquilo, tem 2 estrelas a mais. Alguma coisa aconteceu com elas desapareceram ou não eram estrelas, brincadeira. Mas, enfim, pode ser realmente um equívoco, mas a princípio os pesquisadores entendem que essa é uma representação de dezenas de milhares de anos do céu. Seguindo na análise do livro UFO Glasnost, da Marina Popovic, ela aborda também, e foi uma das pessoas responsáveis por tornar mais conhecido esse caso, principalmente no Ocidente, ela aborda o evento de Tunguska, né, que é acho que pode falar que é o caso Roswell soviético, né? Essa mania de chamar tudo comparando com outra coisa, mas só para dar a dimensão para vocês. O que ela traz nesse livro, né? Qual que é o pensamento que ela traz nesse livro? Ela defende que se as evidências antigas são intrigantes, né? No século XX, mais enigmas surgiram na ufologia. E enigmas talvez até maiores, como o evento de Tunguska. E o que foi esse evento? Em 30 de junho de 1908, mais de 100 anos atrás, às 7h15 da manhã, na remota Targa Siberiana, perto do rio Tunguska, uma explosão massiva chocou o mundo. Os cálculos atuais estimam que a energia liberada foi equivalente a de uma bomba de hidrogênio de 40 megatons. Então, em 1908, teve uma explosão nessa região lá da Sibéria, equivalente a uma bomba de hidrogênio de 40 megatons. Os telhados foram arrancados, né? Centenas de quilômetros de distância. E testemunhas viram uma bola de fogo tão brilhante quanto o sol, sentindo o calor como se suas roupas estivessem pegando fogo. Após a explosão, o céu permaneceu iluminado por 3 noites na Europa e a onda de choque circundou a Terra 3 vezes. Vocês lembram? Eu não lembro de cabeça, assim, quando foi aquela famosa
erupção do vulcão Krakatoa? 1883, segundo 1883. Se eu não me engano, ela é tida como a maior explosão até hoje que já ocorreu na face da Terra, né? Natural, pelo menos. E o som daquela explosão foi escutado a milhares de quilômetros de distância. Entrou para a história. É uma erupção vulcânica que entrou para a história. Eu sempre associei aquela explosão do Krakatoa com essa questão de Tunguska, porque são relativamente próximas, né? Uma em 1883, outra em 1908. Uma grande explosão. E as primeiras expedições ao local dessa explosão foram lideradas por Leonid Kulik, 20 anos depois, então em 1928. E elas revelaram uma zona morta de 40 quilômetros de diâmetro no epicentro, com árvores derrubadas em padrão radial. Eduardo, uma explosão, tipo uma queda de um meteoro, ela deixaria esse cenário? 40 uma zona morta de 40 quilômetros de diâmetro no epicentro. Talvez a queda com contato no chão, provavelmente não. É por isso que se tem como consenso que esse objeto que entrou na atmosfera, muito provavelmente um cometa, ele se desintegrou antes de tocar o chão, né? E aí essa foi a explosão e a onda de choque. Houve a onda de choque na entrada na atmosfera e na passagem, né, na hora que ele, entre aspas, rasgou o ar, né, num termo bem leigo, mas a verdadeira onda de choque foi na explosão, que foi o que causou o estrago na superfície, né, que desmatou lá uma área gigantesca, e mesmo tantos anos depois, a paisagem ainda estava marcada. Então a gente entende que foi muito provavelmente um pedaço de cometa, poderia ser um pedaço de asteroide também. Cabe lembrar que em 2012, também sobre a Rússia, houve a entrada na atmosfera de um asteroide de proporções pouco maiores do que as usuais, que também explodiu na atmosfera. E a diferença do evento de Tunguska é que esse foi mais próximo de áreas populadas. Então a onda de choque foi sentido pelas pessoas, prédios, casas, tiveram ali os telhados danificados, muitas janelas foram quebradas, muita gente deu entrada em atendimento médico com cacos de vidro ali na pele, até nos olhos, enfim, porque a janela quebrou quando a pessoa estava perto. E nos diversos vídeos que existem disso, você vê que ela, por um segundo talvez, aquilo ali ficou mais brilhante do que o sol. As sombras no chão, elas se tornam mais fortes do que as sombras naturais causadas pela luz do sol e se movem rapidamente ali com a passagem daquele bólido pelo céu. E aí acontece realmente a explosão nesse momento. Então, esse tipo de coisa é um fenômeno natural, não tem nada de ai meu Deus e tal, mas assim, existem algumas inconsistências especificamente no caso da história de Tunguska. Por exemplo, testemunhas que relataram horários diferentes para o fenômeno. Mas a questão da curvatura da Terra e o fuso horário, sim, mesmo considerando isso. Existem algumas testemunhas que relatam que esse bólido mudou de posição, ele fez curvas no céu e meteoros não fazem isso, né? Como se ele tivesse feito um padrão em Z. Isso não teria acontecido. E aí existe, inclusive, por um documentário do History Channel já de uns, 20 anos atrás, que eles falam sobre a base de Kapustin Yar. Eles falam que seria uma espécie de Área 51 russa. Eles falam um pouco sobre o evento de Tunguska e lá levantam esses relatos mais antigos aí do começo do século passado e falam que poderia ser um objeto artificial, talvez até algo que tivesse disparado contra a floresta. Por que? Não interessa, né? Não é essa a pergunta, e sim o que era, mas mesmo que algo tivesse disparado contra a floresta, é muito complicado a gente falar que algo de fato atingiu a floresta, muito provavelmente foi só a onda de choque. E existe um lago bem ali no epicentro que não existia antes, então muito provavelmente esse lago ele foi formado pelo acúmulo de água na depressão criada
na cratera, né? No que seria ali a cratera. Então é uma possibilidade, tá? Isso não foi não foi assim, não é um consenso ainda. Eu falei bastante sobre isso num evento que eu fiz no Asteroid Day. Inclusive, no final de junho, existe um evento anualmente aí para aumentar a conscientização das pessoas a respeito do risco de objetos como cometas e asteroides atingirem a Terra, que é chamado de Dia do Asteroide, justamente por causa do evento de Tunguska. E aí, tempos atrás, acho que foi 1 ano e meio atrás, eu fiz lá no canal do blog do Astrônomo uma live lá de 1 hora e tanto, falando sobre pequenos objetos do Sistema Solar, e um dos temas foi justamente esse evento de Tunguska. Bom, como a Marina Popovic nos contou, Leonid Kulik foi quem fez a primeira expedição ao local 20 anos depois da queda. E ela nos diz que antes da morte dele, em 1942, o próprio Kulik começou a duvidar da hipótese do meteorito, né, levantando hipóteses de testes de armas ou de alguma tecnologia. Avanços tecnológicos trouxeram novas pistas. Em 1960, uma nova expedição foi feita, liderada por Grigori Plechanov, e descobriu que a velocidade do objeto não era de 40 km por segundo, mas em volta de 4 a 5 km por segundo. E a massa envolvida não era de milhões, mas de bilhões de toneladas, se não tivesse sido uma explosão nuclear. Abre e fecha aspas. Encontraram intensos efeitos de radiação térmica vistos apenas em explosões nucleares. Mais surpreendente ainda, as árvores sobreviventes na região de Tunguska apresentaram um crescimento acelerado anômalo, com anéis que se alargaram até 10 vezes o normal após 1908. Exames em 1960, segundo Marina Popovic, revelaram um aumento claro de radioatividade nos anéis das árvores, identificando estrôncio 90, um isótopo com meia-vida de 19 anos e meio. Esse elemento só poderia ser criado por uma explosão nuclear e foi um divisor de águas na investigação. E aí ela deixa a pergunta no livro, né? O que realmente explodiu na Sibéria? Aí ela nos conta que essas teorias elas se multiplicaram. Professores soviéticos como Yevgeny Nordtsil e Alexei Abrikosov sugeriram que um objeto cósmico em um ângulo acentuado ricocheteou na atmosfera da Terra como uma bola de tênis, antes de cair após perder velocidade. Os experimentos de Anatoly Solotov em 78 e 79 revelaram anomalias temporais, como relógios que adiantavam ou atrasavam inexplicavelmente, aumento da sensibilidade biomagnética dos pesquisadores e bioluminescência em seres vivos e plantas na zona do epicentro da explosão. Até mesmo Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço, tinha sua opinião. Em 1965, perguntado sobre Tunguska, ele respondeu, abre aspas, instintivamente, acredito que foi um objeto voador artificial, fecha aspas. Ele lamentou que tantos anos tivessem passado dificultando a busca pela verdade. Eu me pergunto se com isso ele quis dizer um objeto voador artificial poderia ser uma aeronave humana, ou ele está falando de uma aeronave ou uma bomba, sei lá, ou se ele está falando de outra coisa, né? Porque objeto voador artificial, isso, o máximo que dá para depreender aqui é que ele não está falando que foi um meteoro, um meteorito, um cometa, né? Não foi um fenômeno natural, né? Assim, em 1908 a aviação estava ali, né, ali nos experimentos, mas, cara, um dispositivo que tem a capacidade de 40 megatons, não. As armas nucleares realmente só foram dominadas, né? Criadas ali, coisa de 30 anos depois. Então, 40 anos depois. Então, não é assim uma coisa é a capacidade daquele objeto fazer aquele voo, outra é a explosão em si, né? A liberação de energia. Mas a explosão de um meteoro, um cometa que tivesse caído ali, ela causaria algumas... Porque são justamente algumas questões ali nas pesquisas que fizeram, como radioatividade na área, o crescimento acelerado anômalo das árvores.
Existem algumas consequências da queda, não a queda em si, não a explosão em si, mas uma consequência daquele evento que são justamente o que levantam dúvidas sobre questões naturais, entendeu? Isso que eu me pergunto. Uma queda de um cometa causaria essas reações? Assim, se a gente pensar na explosão em si, pode ser explicado por um cometa, né? Agora, isso que foi descoberto aí já nos anos 60 e até expedições posteriores que também levantaram algumas anomalias desse tipo, justamente é uma anomalia. Aí é muito mais difícil você atribuir não só a um cometa, mas a outros fenômenos naturais, esse tipo de coisa. Talvez a gente possa conjecturar justamente que esse cometa ou asteroide tinha elementos radioativos, como não é difícil de acontecer, por exemplo, com o irídio. O irídio é um elemento que eu não sei se ele existe naturalmente na crosta terrestre ou se existe uma quantidade, se ele não existe ou se existe apenas uma quantidade muito pequena, e justamente a indicação de que em determinada região existe um teor maior de irídio é porque houve o impacto de um asteroide lá. Porque ele é muito mais encontrado nesses objetos, né, do sistema solar do que na própria Terra. E justamente existe uma camada que é mais rica em irídio no planeta inteiro, que é justamente a camada ali há 65, 66 milhões de anos atrás, que é a da extinção dos dinossauros. Por isso que essa hipótese desse cometa ou asteroide, muito provavelmente um cometa também, ter sido um dos catalisadores da extinção dos dinossauros. Não foi a queda do cometa, né, o impacto que matou os dinossauros. Não, foi uma sequência de coisas, mas esse evento teve um papel muito importante. Impossibilitou a vida depois, né? Sim, já tinha ali algumas coisas acontecendo no meio ambiente e tal, mas aquilo ali foi assim, tipo, o último prego no caixão, sabe? Ó, daqui você não passa. Reset. E ali começou uma sequência de eventos que levaram à extinção gradual, porém muito rápida dos dinossauros e outros animais. Mas assim, e plantas. Enfim, a questão não dá pra gente atribuir tudo isso a um cometa simplesmente. E aí justamente até naquele documentário, cara, minha memória realmente me surpreende, cara, lembrei de ter visto isso. Lá eles falam até de pedaços metálicos que algumas expedições teriam encontrado nessa região da Sibéria, como se eles tivessem encontrado peças de resquícios de um artefato gigantesco que explodiu, como se eles tivessem feito aquilo que o Aviloeb estava louco para fazer. Assim, nunca apresentaram nada realmente, olha, este aqui é o objeto que nós acreditamos que fosse um parafuso da nave alienígena que explodiu em cima da Sibéria. Não, isso nunca aconteceu, isso ficou na camada do boato. Mas, né, tá aí, de boatos aí você vai justamente construindo essas conjecturas. Eduardo, o que é, você já ouviu a expressão o Deus das lacunas? O Deus das lacunas, sim. O que quer dizer o Deus das lacunas? Quando a gente... essa frase é bem às vezes uma crítica da ciência para explicações religiosas, né, que quando a ciência não encontra explicações, atribui-se a Deus, resumidamente. Pode dizer a mesma coisa sobre o Deus das teorias das conspirações, né? Uhum. Ou as conspirações das lacunas. As conspirações das lacunas, os ETs das lacunas, sabe? Essa ideia de necessariamente quando existe alguma coisa que eu não consigo explicar, necessariamente é isso aqui, pronto. Porque, e isso para mim, a falta de uma explicação para isso me permite, não, mas né, na ideia, me permite concluir tal coisa, que só pode ter sido causado porque foi a explosão de uma nave alienígena, sabe? Esse crescimento anômalo das árvores só pode ter sido porque houve alguma interferência biológica dessa, enfim, né, de material extraterrestre, ou foi Deus. Ou foi, enfim, qualquer outra coisa que eu não tenha necessariamente uma indicação direta. Mas assim, eu acho que acaba sendo um pouco disso e aí a gente tem que tomar cuidado também. Não é porque não foi explicado até o momento que nunca ninguém vai explicar. Tem coisas que o Newton colocou
na obra dele, lá em 1600 bolinha, que ele atribuiu a Deus. Ele era um cara muito cristão, né? E existiam coisas ali do sistema solar que na matemática dele, matemática que ele inventou justamente para explicar o movimento dos planetas no sistema solar. É literalmente a matemática dele, né? Sim, coisas que ele inventou, né? Para explicar o movimento dos corpos no sistema solar. Ele chegou a um ponto e falou assim, olha, a matemática é essa, funciona assim, mas o que nós observamos na realidade não condiz com isso. O que significa que de vez em quando Deus ajusta algumas coisas. Hoje nós sabemos o que causa isso. Hoje nós temos as explicações que Newton não tinha séculos atrás. Então nós sabemos que não foi exatamente Deus, né? Então assim, você vai empurrando essa explicação mais para frente. Hoje tem gente que, eu já vi, tá? Gente falando que a matéria escura ou a energia escura são ação direta de Deus. São uma prova direta da existência de Deus, porque é Deus que está puxando o universo para ele se expandir. Daqui a 100 anos a gente vai ter explicado isso. E aí essas pessoas podem colocar a crença delas em outro lugar. Entende? Então é a mesma coisa aqui. Hoje a gente está falando que essas anomalias observadas na Sibéria, elas não têm uma explicação. Talvez daqui a 50, 70, 100 anos exista uma explicação para isso. E talvez exista gente levantando outras hipóteses mais fantásticas para outras coisas relacionadas a esse evento. E como pode acontecer com tantas outras coisas. Justamente nesse espaço das lacunas, né, do conhecimento, em que algumas hipóteses mais audaciosas vão surgindo. E a Marina, num livro com o título UFO, né, ela acaba trazendo também quais são as teorias mais audaciosas a respeito desse caso. E a principal delas ganhou força com algumas descobertas que a gente citou ali em cima, e é a de um feixe de fótons, né? Joseph Shklovsky, em 1973, teorizou sobre a possibilidade de uma comunicação interestelar via laser. Um feixe de luz extremamente potente poderia ter causado uma explosão atmosférica em Tunguska, criando um espetáculo semelhante. A origem desse feixe, para ele, a constelação Cygnus, especificamente a estrela 61 Cygni, a 11,1 anos-luz da Terra. Essa estrela, com planetas e significativamente mais antiga que o Sol, poderia abrigar uma civilização avançada. A erupção do vulcão Krakatoa em 83, que emitiu um pulso de rádio, poderia ter sido interpretada como um sinal de resposta pela 61 Cygni, que então enviou um feixe de luz em 1908 com maior intensidade para localização óptica. Fenômenos ópticos estranhos observados por astrônomos em 1882 e 1894 corroboraram para Shklovsky a direção e o tempo de trânsito da luz de 61 Cygni. A ideia de que uma civilização distante nos sondava é muito fascinante. Levanta questões sobre o nosso lugar no universo. Mas essa talvez foi a teoria mais Salyut 6 a surgir a respeito do evento de Tunguska. E relacionou aí o Krakatoa, né? Relacionou o Krakatoa. Tinha citado antes. Cara, uma das teorias que eu já ouvi de Tunguska, do Yovi, né? Como a gente... Tunguska é como o Guto falou, né, no começo, é o Roswell da Rússia, né? Vamos dizer assim. Então, assim... No sentido da fama, não no sentido da história em si, né? Até porque não é um pouso, uma queda de nave. Não tem tanta evidência. Tipo, ele tem fama. Evidência pra caramba. Tem muita evidência, mas não necessariamente é um evento ufológico, né? Mas ele é um evento que ele tem um peso de mistério, né? De que a gente não tem a resposta do que aconteceu ali até hoje, né? Não sabe exatamente o que foi que aconteceu ali. Porque não tem... corrijam-me se eu estiver errado, mas eu não me lembro de ter visto alguma coisa sobre... esse aqui é um pedaço do objeto do meteoro ou do cometa. Não tem. Não tem, né? Não tem. Uma coisa que eu já vi falarem, que é isso que eu ia perguntar pro Du, tem uma outra teoria, que é a teoria de... uma microexplosão, um micro buraco negro teria feito isso. E essa teoria ficou forte ultimamente. É verdade.
Isso é possível? Assim, eu cheguei até a falar disso daí lá na apresentação lá, um ano e meio atrás. Assim, vamos supor que seja, tá? Vamos supor que o evento de Tunguska foi causado por um buraco negro muito pequeno que atravessou a Terra. E aquele ponto ali na Sibéria foi o ponto de contato. Foi onde ele tocou a Terra ali para atravessar o planeta. Cadê o ponto de saída? Isso eu já vi o pessoal falando também, de que não faria sentido por causa disso, porque não tem o ponto de saída. O que aconteceu dentro do planeta, sabe? Quais são as outras evidências geofísicas que você tem de que esse buraco negro se movimentou por dentro do planeta? Seria tipo um buraco negro de uma partícula, né? Aí a gente entra na outra hipótese da antimatéria, né? Que foi ali uma pequena massa de antimatéria que encontrou a Terra, né? E aí aconteceu aquela explosão. Aí a gente já entra em uma discussão um pouco diferente, né? Por que especificamente antimatéria? A antimatéria, ela é feita de antipartículas, que é um tipo de partícula que, em contato com as partículas comuns, digamos assim, elas passam por um fenômeno chamado de aniquilação, tanto a partícula quanto a antipartícula, e ela se transforma em energia. Tanto que naquele filme Anjos e Demônios, que é baseado no livro do Dan Brown também, aliás, o livro explora muito mais esse conceito de antimatéria e tal. Justamente, eu não vou contar aqui o filme, mas a ideia ali era que seria utilizada uma bomba de antimatéria. Seria uma espécie de bomba nuclear, só que feita com uma quantidade de matéria muito menor. E aí, justamente, quando existe o contato ali entre matéria e antimatéria, existe a aniquilação, você tem a liberação completa de energia daquela massa. É uma hipótese que é aventada, ela também tem os seus furos e ela também tem escassez de dados, digamos assim. Você não consegue realmente responder todas as perguntas para dizer que realmente foi ou não foi. A impressão que eu tenho desse caso de Tunguska é que, assim, por exemplo, essas teorias que você citou do pequeno buraco negro, da antimatéria e tal, a impressão que eu tenho é que, assim, você tentar encaixar um quadrado num círculo, sabe? A gente tem um problema, tem uma questão, faltam dados, então a gente, do nada, sem dados, a gente tenta encaixar, vir com uma explicação pronta pra colocar ali, né? E nenhuma delas se encaixa perfeitamente. Resolve o mistério. E só uma última curiosidade científica aí, vocês falaram da estrela 61 Cygni. Essa estrela, ela foi a primeira estrela a ter a sua distância estimada. Ela tá ali a 11, alguma coisa anos-luz. Foi estimada em um pouco mais de 10 anos-luz, né? Lá em 1800 e tanto. Mas foi a primeira vez, então, que se estimou a distância até uma estrela, justamente porque ela foi a primeira estrela que teve a sua paralaxe medida. Então, já era possível ali tentar ter uma estimativa de distância. E também foi uma das primeiras estrelas a ter o seu movimento próprio mensurado. Então a gente falou ali do movimento das estrelas e tal, justamente essa foi uma das primeiras estrelas a ter esse movimento medido. Enfim, curiosidades inúteis do Edu. Muito bem, meus caros. Cair em evento Tunguska é entrar num vórtice quase que interminável, né? Evento Tunguska é um dos casos aí mais falados no meio da ufologia. Eu acho que não tem podcast que já não tenha gravado um episódio sobre o evento Tunguska, né? Ou pelo menos tenha ali resvalado nele, tá? Muita gente já falou, porque é, sim, um dos fenômenos mais misteriosos, né, do mundo da ufologia e da própria física, né, da astronomia, porque ninguém nunca conseguiu bater o martelo efetivo sobre o que é evento Tunguska. E como o ponto de vista, ele vai ser sempre um mistério, né? Sempre um mistério, tanto para astronomia quanto para ufologia, para tudo ele é sempre um mistério. Então, ou até para geopolítica, né? Porque, tipo, será que foi uma bomba que tinham criado naquela época? Enfim, né? Mas, como eu avisei vocês no começo do episódio, é um episódio que nós vamos dividir ele em duas partes.
A Marina tem muita coisa, ela trouxe muita coisa nesse estudo, porque querendo ou não, gente, foi praticamente de quando lançou o livro dela, já tinha ali quase 40 anos de pesquisa, né, do que ela já tinha passado, e muita coisa já tinha acontecido, né? Então, tem muito conteúdo pra gente falar ainda pra vocês. Então, como já tá um tempo bom aí de gravação, então acho que a gente já pode parar aqui. E Evento Tunguska é um ápice, né? É um clímax dessa história. Então, só para vocês terem uma ideia de algumas outras coisas que nós vamos falar numa próxima parte. Então, as descobertas anômalas dela, né? Que é o Merivalja. Como é que fala isso aqui, meu caro Eduardo? Como que eu pronunciaria isso aqui? Merialva? Merialha? Merivalha. E o Enigma de Vaksha. Tá? Então é uma coisa mais sobrenatural. Então o legal da Marina é que ela não ia só no físico. Ou a Marina, ela tem essa questão também mais sobrenatural, que é bem interessante. Tem a questão do cripto. É muito legal, né, cara? Como que ela foi para os dois lados, foi para todos os lados. Então ela também viu o cripto terrestre. Então a conexão Yeti. Então nós falaremos também do Yeti num próximo episódio. A questão também de relatos e testemunhas de avistamentos em massa, que é algo que a gente gosta de falar bastante aqui, que é algo que a gente sabe que no mundo inteiro tem casos assim, contatados e experiências pessoais e mensagens cósmicas, que ela também pesquisou, e teorias científicas e natureza multidimensional dos OVNIs, e ainda o futuro da ufologia soviética e o papel dos contatados. Então tem coisa pra caramba pra gente falar aqui ainda num próximo episódio, tá? Então só pra vocês já ficarem espertos, tem muita coisa pra gente trocar ideia. Não é mesmo, meus caros? É isso, né? Eu acho que por hoje chega. Já contamos bastante a história da Marina. Ouvimos muitas motos e já deu pra perceber que a mulher pesquisou um bocado, hein? Dá pra ver que, assim, a impressão que eu tenho é que ela se encaixa naquela linha do Charles Fort, né? Sim. Pesquisadora de anomalia, né? E dá pra fazer um paralelo com o nosso próprio amigo, professor Carlos Alberto Machado, né? Sim. Ela estudando o Yeti, ele estudando Chupacabra, ela estudando OVNI, ele estudando OVNI. Sim. Sabe? Tem uma relação, eles são... Não é à toa que o próprio professor, ele estudou muito, tem muito interesse do Charles Fort. Né? Sempre falo do Charles Fort. Uma breve correção aqui, se me permitem. O professor Carlos Alberto Machado não estuda o chupacabras, ele caça o chupacabras, tá? Segundo o SBT. Que colocou o caçador de chupacabra na caçador de lobisomem. Não, o SBT foi sacana. O SBT foi sacana, falou caçador de lobisomem. Ah, lobisomem, perdão. Foi sacanagem do SBT. Bom, meus caros, é isso. Então, acredito que muita informação foi passada. Esperamos que vocês tenham gostado dessa primeira parte das histórias de Marina Popovic. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Sabe qual que era o apelido dela na União Soviética? Madame Mig. Olha que da hora. Legal, né? Que da hora. Parece um nome bem daquelas... Corta isso aí, hein? Não, Já entendeu. Não, pra mim parece nome de vilã do Capitão América, sabe? Também. Não estou falando que ela é uma vilã, eu tô falando que, assim, né, tipo, dentro do contexto ali, gibi americano e tal, Madame Mig ia ser uma vilã do Capitão América. Corta essa parte também.